sábado, dia 6 de fevereiro de 2021, às 2h01 da tarde, que Águila Maré Araújo Panunzio escolheu atravessar meu canal vaginal para conhecer o mundão aqui fora. Foi dia de Abás, dia de Afrodite, de dar uma morridinha para essa cria nascer. E essa relação do riso, né? Do riso, da alegria, né? Dessa potência desse estado de graça no trabalho de parto. Águila Maré, naquele momento ainda sem nome, chegou ao fantástico mundo num parto domiciliar nada programado. Foi uma aventura demoradamente rápida. E a primeira coisa que eu disse quando eu segurei ela nos braços foi: gente, é de verdade mesmo! Parir com graça nunca fez tanto sentido. O criador põe a semente, vivinha dentro de um fruto, que cai na terra e de repente, eis no presente o futuro. Então o tempo toma conta, não adianta apressar, na natureza não se monta, tem hora certa germinar. Toda semente vive a morte antes de buscar a luz. O tempo é quem dita a sorte e o destino é que faz jus. Por isso a arte está na calma, o carro vem atrás do boi. Essa semente é nossa alma, o que será e o que já foi. Ocitocina é o hormônio da felicidade. Esse mesmo hormônio é responsável pelo estímulo das contrações uterinas no trabalho de parto. Gerar é entrar em contato com as próprias sombras para dar à luz. Parir é um rito sagrado, um estado de graça. O prazer feminino, que já é tão podado, também é reprimido no momento do parto. De estar num lugar confortável, com as pessoas que ama e confia, de protagonizar esse momento tão importante. É isso que há de comum entre o partejar e a palhaçaria, o empenho para parir com graça um novo mundo, repleto de amor e riso. O podcast Sementes do Bem Nascer se propõe a partilhar as vivências que a coletiva Sopro de Vida acompanhou ao longo de sua trajetória e, através disso, trazer à tona assuntos relevantes que nos conectam à importância e os caminhos para o direito de bem nascer. Nesse episódio, vamos ouvir o relato de parto da Águila Maré, partilhado por sua mãe, Larissa Violeta, a doula e criadora do projeto Parir com Graça, Mafé Vieira, a parteira tradicional Cileia Biagioli e sua filha Laura Biagioli. Eu sou Larissa, filha de Rosana, neta de Maria Madalena e mãe de Águila Maré. Pré-parir-se, o fim que virou começo. Esse foi o nome lindo que eu dei para o meu relato de parto na postagem do Instagram. E escrevendo aqui para recontar para vocês e para mim, eu senti várias dificuldades e diferentes nuances e várias romantizações, né? Então aí eu pensei, como repaginar um começo que já foi fins faz tempo e é constantes recomeços. O caminho do parir é se entregar para a morte e em seguida renascer em vida com mais de um coração. O ano era 2021. Vivíamos o auge da pandemia de Covid-19. O presidente do Brasil era o Jair Bolsonaro. Além de todo o medo por conta de um vírus que estava matando muita gente no mundo todo, especialmente aqui no Brasil, por um governo genocida, vivíamos uma angústia muito profunda, por não saber como nem quando sairíamos daquela situação. Enquanto o mundo lutava com toda a sua força para a manutenção da vida, aqui no Brasil o que havia era um clima tétrico e o cheiro de morte. Tudo
Tudo começou quando eu engravidei, em 2020, no meio do fim do mundo, sem trabalho, 1000 tretas, vivendo uma relação recente, tudo tava à flor da pele. Vários planos mudados, mudanças de casa, perrengues, merengues e quando eu vi, eu já tava com 36 semanas e nada de saber onde, com quem e de que jeito eu ia parir. Resolvi me reconectar com a Mafê, maravilhosa amiga palhaça que eu já conhecia e descobri no meio da minha gestação que ela era aprendiz de parteira. E eu já até tinha feito um chamado pra ela, né? Mas aí eu sumi. Eu me afundei nos mares introspectivos do gestar e eu voltei uma semana antes de parir. Olá, eu sou a Mafê, tenho 40 anos, sou mulher, branca, sou palhaça, doula de parto e doula de adoção, entre outras cositas más. Em 2019 fiz meu primeiro curso de doula e acompanhei meu primeiro parto em março de 2020 e logo depois entramos no caos da pandemia. A necessidade que eu tinha de falar sobre parto e palhaçaria surgiu de uma angústia pessoal. Eu sentia que precisava dar asas à imaginação e encontrar uma via de liberação. Então fui em busca de saber quem eram as mulheres que trabalhavam com parto e também eram palhaças. E desse desejo surgiu a primeira edição do projeto Parir com Graça, do Riso ao Nascimento, que teve como primeira convidada a parteira e palhaça, que hoje posso chamar de minha mestra e amiga Cileia Biagel. Em formato de lives, montei um roteiro para conversar sobre a temática e foi um encontro muito poderoso. Foi então que ao final dessa primeira live, a Lari Violeta me procura e me conta que está grávida. Ela me acolheu e por acaso, né, foi através dela, nas entrevistas do Parir com Graça, que eu conheci a Cileia. Parteira, educadora, mãe, palhaça e tudo que vocês já sabem que eu sei que sabem que ela é. Gente, a Lari, uma palhaça mais que especial, e a Mafê, uma palhaça mais que especial. Então, assim, a Mafê me convidou para fazer uma live que leva o nome desse podcast, né? Esse nome foi criado por ela, Parir com Graça. A gente fez essa live, tá? A gente pode até depois mandar o link para quem quiser, pode pedir no direct que a gente manda. E, enfim, no início da pandemia, né? Fiz uma formação para falar dos ciclos da nova vida, da gente pensar em como acolher, né? Era para pais, ou para as mães, ou para doulas, para como acolher uma nova vida no mundo, né? Como fazer esse ancoramento, esse acolhimento. E a Mafê fazia e convidou a Lari também para fazer essa formação. E eu sabia que a Lari estava grávida. A Mafê já tinha falado com a Lari também a respeito de estar junto, de apoiar o parto, mas ela não tinha falado mais nada. Então a gente estava, né, no aguardo para sentir. Aí teve um dia que a Lari me procurou e falou assim para mim: Cileia, o que você acha de ayahuasca no parto? E aí eu falei para ela assim: onde você vai parir? Pensar em ayahuasca no parto dentro de um hospital eu acho muito delicado. Então eu falei, você tem que primeiro saber onde você vai parir para pensar quais são as ferramentas e o que você vai usar para esse parto. Aí ela falou assim, eu falei assim, você não pensou num parto domiciliar? Ela falou assim, mas aqui não tem parteira. Eu morava em Piracaia, moro em Piracaia. Eu falei, mas se você quisesse, eu poderia atender seu parto aí. Ela falou assim, jura que você viria para esse parto? E isso já com 35, 36 semanas. Lari e eu nos conhecemos no mundo do circo paulista, dos encontros de malabares, das convenções de circo, dos espetáculos de rua. Achei bem poética a possibilidade de estar no parto entre palhaças, mas nem de longe imaginei a cena que a gente viveria sem nenhuma possibilidade de ensaio. Lari já estava adentrando o segundo trimestre de gestação e começamos uma conversa virtual para que ela conhecesse a parteira Cileia e dali juntas pudéssemos seguir os desejos que Lari tinha sobre o seu parto. Apesar de alguns desencontros virtuais, houve um mega encontro de ancestralidade. E foi nessa confiança de que a guiança das parteiras benzedeiras estaria conosco e nos levaria a viver o que posso dizer um dos momentos mais surpreendentes e mágicos da vida. Fizemos uma primeira consulta online, eu, Eli, Mafê e Rafa, e aí marcamos de fazer uma primeira consulta presencial no dia que ela fazia 37 semanas, né, que era um sábado. Marcamos essa consulta e a Lari pegou a Mafê no meio do caminho e vieram pra cá. E
aí, numa quarta-feira, a gente fez uma reunião e marcamos de nos encontrar no sábado para conhecer a Cileia, conhecer a casa dela e combinar do parto, né? Na sexta-feira, eu fui com o pai da minha filha para São Paulo e a gente completava 37 semanas. Tivemos uma consulta no SUS de pré-natal, colheita de doações de roupa, encaminhamentos e resoluções. E aí de sexta para sábado eu dormi muito bem. Como há muito tempo eu não dormia, né? Eu acordei plena, tomei uma água e ali na cozinha mesmo foi onde começou as pontadas. A caminho de Parelheiros, pegamos a Mafê e fomos. Estávamos eu, a mãe, Rael, o pai, Mafê, a doula e minha barriga dura. Tudo junto e misturado, espremidinhos numa saveira de 2 lugares, conversando e nos reconhecendo naquela pré-convocatória de parto. Foi uma viagem longa, né? A gente saiu do interior e fomos pro outro lado de São Paulo. Chacoalhando daqui, aprofundando dali, nos perdendo acolá. Eu comecei a me espremer. E eram várias pontadas, e as pontadas eram constantemente frequentes. E a gente suspeitou que era o feijão que eu comi um dia antes da minha mãe. Tipo assim, gases de 3 em 3 minutos. Conseguimos marcar um encontro presencial para uma suposta despedida da barriga na casa da Cileia, ou como gosto de chamar essa casa, de Lara Ocitocina. Nessa etapa, Lara estava completando 37 semanas e supostamente o parto aconteceria um pouco mais adiante. O Rafa eu só conheci pessoalmente nesse dia, no metrô em São Paulo, e seguimos viagem para a Zona Sul, Parelheiros. Assim que nos encontramos, a Lara relatou que estava sentindo umas cólicas, mas que achava que era por conta de ter comido feijão na noite anterior. Durante o percurso, eu fui perguntando sobre como tinha sido o nascimento da Lari, e ela me contou que sua mãe saiu de casa para fazer compras e voltou para casa com uma bebê no colo. Pegamos muito trânsito e comecei a perceber que o feijão não era o responsável por aquelas cólicas, mas sim que Lari estava tendo contrações. Poderia ser um pródromos, o que chamamos de falso trabalho de parto? Sim, mas quando comecei a fazer a contagem do tempo de duração das contrações e perceber nela uma abstenção da realidade, além da maneira como ela empurrava ou apertava o banco do carro, fui sentindo um frio na barriga e me chegavam mensagens de que o trabalho de parto estava iniciando. Para deixar a situação ainda mais emocionante, nos perdemos um pouco no caminho. Por fim, conseguimos chegar na casa e assim que a Lari saiu do carro para cumprimentar e conhecer pessoalmente a Cileia, deu aquele oi vocalizando. Chegamos na Cileia, meio-dia. O meu primeiro abraço nela foi estendendo meus braços e abaixando de cócoras no chão, segurando a mão dela. Ela falou, você tá tendo contrações, né? Aí eu, acho que sim. Quando a Lari me viu, a primeira frase que ela me disse foi: Cileia, sua bruxa, eu tô com contração. Como se a responsabilidade dela estar com contração fosse minha. E assim, a gente não ia conversar, ia fechar a questão do parto naquele dia, porque a gente não sabia ainda como é que ia ser, né, as coisas. Então, eu falei, tá bom. Eu falei, tá tudo bem, eu tô com o material aí, tá tudo certo, se você estiver em trabalho de parto, né? E aí, ela chegou e ela foi, né, foi entrando, eu fui terminando de fazer um bolo que eu tava fazendo para recebê-los, terminando o almoço, né? Clara é a filha mais nova de Cileia. Na época ela estava com 4 anos, mas já se denominava aprendiz de parteira e palhaça, pois acompanha sua mãe desde tenra idade. E elas nos esperavam para uma despedida da barriga e para acertarmos os pontos para o parto, que até então era para acontecer dali a 15 dias, mais ou menos, na casa de Lara e Rafa, que ficava em Piracaia. Mas como o próprio nome já diz, data provável do parto, então é provável, e no fundo quem decide a hora de nascer é o bebê, e sobretudo o parto é uma caixinha de surpresas, nos abrimos para as infinitas possibilidades. Começou a aventura, né? Eu fui adentrando naquele casarão, me contorcendo. A família da Cileia tava lá, todos agindo naturalmente. Eu não tava entendendo muita coisa. E muita coisa ali, eu também não tava entendendo nada. Nenhuma posição era confortável. O Carlos brincou assim uma hora: se for nascer hoje, avisa que eu já vou pegar lenha. E eu sentia que tava chegando mesmo. Mas, gente, chegando o quê? Aonde? Não fazia sentido parir ali do nada, de repente, no dia do ensaio.
Eu tava num misto de leseira, dor, riso e confusão, né? Cheguei num cômodo da casa e aí eu vi um altar. E um chão muito delícia pra dançar, né? E eu quis ficar por ali mesmo. No próximo cômodo eram vários figurinos pendurados. Era tipo uma sala, quarto, espaço teatral com tecidos, lira, perna de pau, trapézio, monociclo, colchão. Não tava acreditando. Acho que eu pensei um pouquinho assim, nossa, na real faz muito sentido eu parir aqui, né? Com certeza na barriga minha filha dizia: arrasou, mãe, é aqui mesmo, bora. Eles vieram pra cá pra fazer um rito que a gente chama de despedida da barriga. E aí, nesse rito, uma das coisas que a gente faz é uma trilha pela mata. Então, ela entrou pelo quarto da Clara, ficou lá um pouco, e assim, naquele misto de não saber o que a gente poderia fazer, né? Ou em que estágio que estava o trabalho de parto. Ela tinha chegado a fazer uma meia hora, quase 40 minutos. E aí eu falei assim, olha, Lari, eu não sei se dá pra gente descer pra fazer a trilha. A única maneira que dá pra gente, né, pra gente saber é eu fazendo o toque. Aí a gente vê, aí eu fiz o toque e disse: olha, se você quiser fazer a trilha, pode nascer no meio da mata. Se você quer que nasça aqui, é melhor a gente ficar, porque tá nascendo. Entre uma conversa e outra, observamos bem atentas as contrações. Com Cileia, trocávamos olhares de certa apreensão, mas também de confiança. E que alguma coisa fazia a gente não querer acreditar, mas lá no fundo a gente já sabia. Clarinha queria que a gente seguisse os planos de ir pra trilha, mas mesmo que a gente tentasse, a Lari não conseguia ir muito longe. Enquanto isso, a Paty, uma grande amiga, foi com Clarinha pra trilha. Assim, podíamos seguir com Lari ali na casa e não frustrávamos a criança. Perguntei a Lari se ela queria caminhar um pouco na grama. Foi então que saímos e ela se agachou no pé de uma árvore e pude ver que o tampão mucoso saía com sangue. Então, voltamos pro quarto e a Cileia pediu para fazer o exame de toque. Foi ali que aqueles lindos olhos de Cileia, que já são grandes, ficaram ainda mais arregalados e ela disse: dilatação total. Em meio a uma contração e outra, um certo desespero e aquela sensação de ocitocina passando por nossos corpos, definitivamente nos entregamos para aquele momento. 3 momentos que eu tive certeza que eu já estava em trabalho de parto. Um foi quando eu saí andando pelo quarto da Clara. Eu atravessei uma janela e fui para um cantinho no meio do mato, como se eu tivesse exatamente sabendo onde é que eu ia. E ali mesmo eu vomitei e perdi meu tampão, né? Outro foi quando a Cileia gritou no quarto, no meio de uma música super calma: vai nascer! Depois de sentir a cabeça inteira preparadinha para sair. Um pouco antes disso, o Rael puxou um canto de proteção das clarianas. Sabe aquela música assim? Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. E eu me empolguei muito, e aí ele parou. E eu tava assim, de 4, apoiada em várias almofadas, com ele e a Mafé atrás de mim, massageando meu quadril. E era um misto de silêncio, choros e risos que eu ouvia deles. E aí eu continuei cantando. E o canto, né, me fez sentir muito acolhida. E junto disso, mantrando junto toda a nossa ancestralidade. A Lari começaram a entoar a canção do grupo Clarianas, Canto de Proteção. E assim, com lágrimas nos olhos, consciência e abertura, nos entregamos definitivamente para a chegada do novo ser na Terra. Olá! Muito obrigada por prestigiar mais um relato de parto nesse episódio do Sementes do Bem Nascer, um podcast que faz parte do projeto Sementeiras do Bem Nascer, realizado pela coletiva Sopro de Vida. Você pode nos ajudar muito a levar nosso podcast para mais ouvidos e corações. Além de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, um ótimo passo é você avaliar com 5 estrelas e, é claro, compartilhar com mais pessoas atentas à importância do bem nascer. Desse modo, o algoritmo leva nossas histórias cada vez mais longe. Bora expandir esse diálogo?
nunca tinha atendido um parto com a Mafê. Então, assim, eu sempre gosto de ter por perto as pessoas que eu já atendi parto, né? Minhas filhas me dão muita segurança. Eu sei que esse caminho da parteria é um caminho muito árduo, muito difícil, ainda mais para uma pessoa muito nova. Então, que elas ainda não assumiram essa história na vida delas. Mas eu sempre sinto muito conforto, né? Tanto de conexão telepática, de presença, da presença delas no parto. E a Laura estava dormindo. Oi, meu nome é Laura, eu sou filha da Cileia e estive presente desde a criação da coletiva Sopro de Vida. Mais ou menos na minha adolescência, minha mãe começou essa jornada na parteria tradicional e a gente é uma família muito unida e que sempre se apoia nos projetos individuais e coletivos de cada um na família. E então, nesse momento inicial do Sopro de Vida, eu e minha irmã, né, estivemos muito presentes, ajudando na organização das rodas, na divulgação, nos eventos e nos próprios partos que a gente chegou a acompanhar com a minha mãe. E eu costumo dizer que eu não me identifico ainda nesse lugar da parteria tradicional, de ser uma parteira, de ser uma doula, mas isso é uma coisa que tá no meu cotidiano, né? Assim como se você tem um pai que é sapateiro, você vai ter algum conhecimento ali da sapataria, se sua mãe é costureira, a agulha, as linhas e tecidos vão fazer parte do seu cotidiano e no meu caso, faz parte do meu cotidiano receber gestantes em casa, fazer despedida da barriga, fazer rodas, é uma coisa que tá ali presente, né? Esquentar a água pra gestante, fazer chá, e isso não sou eu, a minha família toda acaba se envolvendo nisso, né? E foi mais ou menos assim que eu entrei na história do parto da Águila Maré. Foi um dia que eu fiquei até tarde fazendo lição da faculdade, eu tava no final de semestre, eu estudo na Unifesp, tava o cronograma todo bagunçado por conta da pandemia ainda, e eu fiquei até tarde, tipo, até o último minuto fazendo um trabalho, e tava muito cansada, fui dormir. E falei, mano, eu não vou colocar nem despertador, porque eu sei que eu tô muito cansada e quero acordar tarde. E, assim, de manhã já ouvi alguns barulhos de uma pessoa gritando, assim, eu fiquei, ué, tentando saber que tinha alguém em casa, minha mãe não comentou que vinha um casal, né, fazer consulta com ela, mas a minha mãe faz uma massagem que é um pouco dolorida, e primeiro eu pensei, nossa, acho que minha mãe deve estar fazendo massagem em alguém, e aí voltei a dormir porque eu tava muito afim de dormir. Passou um tempo, os gritos foram se intensificando, e como eu já participei de parto, né, eu fiquei, meu, esse grito é um grito conhecido. Tá tendo um parto aqui, mas ao mesmo tempo eu fiquei lá ainda porque eu não sabia quem era, não fazia ideia, né? E a minha mãe entrou no quarto e falou comigo, olha, Laura, tem um casal aqui, eles vieram fazer consulta e ela entrou em trabalho de parto, eu queria que você fosse lá, tirar foto, tá junto. E eu falei, não, mãe, não, eu nem conheço as pessoas, como é que eu vou tirar foto, sabe? Eu acho meio invasivo chegar assim. Ela falou, eu também não conheço, é a primeira vez que eu tô vendo eles, vamos lá, tal. Eu falei, ah, mãe, não vou, não me sinto confortável de entrar assim. Quando a gente atende um parto domiciliar, a gente precisa de registro, de fotos, a gente precisa, né? Porque tem cartório que pede para anexar fotos, enfim, para comprovar que aquele bebê nasceu em casa, que ele não foi sequestrado, enfim. Então, a Laura, que estava dormindo, ela pensou, nossa, tem alguém gritando, minha mãe tá massageando alguém. Aí logo ela pensou, não é isso, tem alguém parindo nessa casa. E é óbvio, né? Essa família já tá acostumada com essas loucuras acontecendo na minha casa e com essa pessoa louca que sou eu. Então, eu fui lá e falei, a Laura é super tímida, a Laura é muito tímida. E aí eu fui lá e falei, Laurinha, eu preciso de você, eu preciso que você fotografe o parto dela. Ela falou assim, eu não conheço a gestante. Aí eu disse, eu também não. Na verdade, era a primeira vez que eu e Lari estavam se vendo pessoalmente. A gente se sentia muito íntima, né? Muita força, muita conexão. Mas a real é que a gente estava se vendo pela primeira vez. Então eu falei, Laura, ela falou assim, ai mãe, não, eu não vou chegar num parto do nada, a pessoa não me conhece, eu vou fazer foto. E ela
ela foi. Ela chegou a vir insistir mais uma vez. Eu falei, mãe, não vou, realmente. A Mafê tava lá também, eu sei que minha mãe tava sozinha. Então eu falei, não vou. E nessa eu já tinha acordado e fui tomar um café. Passei manteiga no pão e tal, coloquei um cafezinho, tava tomando meu café. E do nada eu escuto, Laura! Eu cheguei pra ela e falei assim, Laura, a Lari é palhaça, a Mafê é palhaça, a Rafa é palhaça, eu sou palhaço, você é palhaça. Ela vai se sentir muito confortável de ter alguém como você no parto e você precisa me ajudar. E ela, não, mãe. E aí, eu tava na cozinha, e aí depois que eu fiz o toque, eu voltei pra cozinha. De repente, eu olho lá pra fora, ela já tá entre duas árvores, segurando nas árvores, com um tampão gigante na perna. E eu falei, gente, daí eu falei assim, Lari, você precisa escolher um lugar pra você parir. Eu não sei se você quer ir pro chuveiro. O chuveiro alivia bastante a dor. Se você quiser ir, ela falou, chuveiro. E aí, a minha casa tem janelas muito grandes, né? E a gente às vezes passa pelas janelas para ir de um lugar para o outro. E aí a gente saiu pela janela de uma das salas, já em direção à casinha, que era o chuveiro que estava funcionando. E aí a Lari foi pro lado oposto, para dentro da mata. E eu, não é pra ir, é pra cá. Ela tava mega curtindo a natureza. Eu falei, o chuveiro é pra cá, você tem que voltar pra cá. Daí a gente voltou. E aí, 5 segundos depois desse momento muito lindo, muito místico, eu entrei em desespero, né? E aí, sem força pra me desesperar, eu quis muito dormir. E eu rezei, gente, eu rezei pra dormir. Eu queria pausar tudo pra dormir só uma horinha ali e voltar depois, sabe? Mas não deu, não rolou, óbvio. E aí, a gente foi se embalando naquele acontecido. E tudo que eu tinha planejado quando eu vi foi se apresentando ali na hora. A piscina, o tecido, a ayahuasca, mas não deu tempo de nada mesmo. Leia propôs um chuveiro, pois a água quente é uma benção. Só que a gente precisava ir numa casinha que ficava um pouco distante daquele quarto. E no caminho eu percebi que só pulando uma janela, que é grande, tá, gente? Não é uma janela pequena e nem tão alta. É que a gente chegaria mais rápido. E com o Lari a gente conseguiu rir disso enquanto andava e parava para uma contração. Chegamos no chuveiro e eu corri para chamar a Laura, que chegou com seu pandeiro. Entoou algumas músicas enquanto a gente via e sentia a bebê chegar. Rápido. A gente acho que ficou meia hora ou menos no chuveiro, 20 minutos. E aí eu tava lá e Mafê tava, acho que fazendo as fotos, só que precisava de música. Eu nem sabia que a música tava ajudando tanto ela, mas a gente utiliza as músicas no parto como ancoramento e oração mesmo, né? E fortalecimento, e como para ritmar também as contrações, para conexão, a gente utiliza, né, as músicas. Então, eu falei pra Mafê, chama a Laura. Aí a Mafê falou, Laura, vem aqui. Aí a Laura apareceu e falou, que foi, mãe? Eu falei, pega um pandeiro. Eu sentia que aquela bebê precisava de um pandeiro para nascer. Estavam na casinha, né, que é uma casa que tem do lado da nossa, e eu fui correndo, que eu pensei que era uma emergência. Eu fiquei, meu Deus do céu, engoli o café pra descer o pão rápido, cheguei lá, minha mãe falou, toca pandeiro. Eu fiquei inacreditada, fiquei tipo, fui trollada pela minha mãe. Mas até então, tipo, o casal já tava ali, né, e eu fiquei assim, tá bom. Peguei o pandeiro, e foi muito rápido, porque ela já tava em trabalho de parto, então quando eu entrei, já foi muito rápido. Eles estavam no chuveiro e eu fui tocando algumas músicas no pandeiro, músicas que eu e minha família, né, compôs e tal, que a gente costuma cantar nos partos. E ela foi lá e começou a cantar uma música da mata e depois começou a cantar uma segunda música, que foi a da semente e que foi a música que a águila nasceu. Então, a letra da música fala assim: toda semente vive a morte antes de buscar a luz. E nessa hora desse trecho da música, a águila nasceu. Eles chegaram meio-dia. Então, a Lari chegou meio-dia e 2:01 eu estava entregando o bebê nas mãos dela.
E ali, debaixo do chuveiro, ao som de um pandeiro, eu de olhos fechados, 2 horas depois de chegar naquela casa, na força do "oh!", que eu senti aquela pessoinha me transportar. Aí veio a segunda parte, né? Ou a terceira, ou acho que o fim da primeira, do caminho da última. Eu já deitada na cama, amamentando com os manjericõezinhos e a luz do sol e toda a cremosidade do verme que a gente passou. A Cileia me fala, falta a placenta. Dentro de mim, eu tava, o quê? Ainda tem a placenta. Pelo amor de Deus, eu esqueci. Eu não acreditei. E aí a Cileia começou a perguntar da minha relação com a minha mãe. E aí tava lá eu ligando pra minha mãe, né? Mãe, oi, tudo bem? Então, não se preocupa, tá? Não se desespera. Nasceu, tá aqui. Eu tô segurando, mãe. Não, é sério. Nasceu, só que assim, ó, falta a placenta, tá? E aí a parteira disse pra eu te ligar. Aí eu tô te ligando, e aí, mãe, Ho'oponopono, te amo, sou grata, me perdoe, sinto muito, te amo de novo, beijo, tchau. E dali foi que a dona placentinha nasceu de mim, né? E veio quentinha pousar no meu ventre do lado de fora. Lembro que logo depois ela pegou o bebê, a gente levou ela pra cama, tiramos as fotos, né, com a placenta, tudo. E uma coisa engraçada é que meu pai também não sabia que tava tendo parto, como foi no chuveiro, né, o pessoal tirou a roupa e tal. E logo depois que acabou o parto, a minha mãe falou assim, pega um absorvente, né, com ervas de gelado pra gente fazer os processos e tal. E o meu pai tava chegando, eu não sei o que ele foi fazer, se ele foi comprar pão, foi fazer alguma coisa assim do cotidiano, porque a gente tava vivendo lá na nossa casa, normal e tal. E aí o Rafa, né, saiu e tava pelado, e logo depois eu fui atrás mais pra pegar o absorvente. E aí meu pai ficou sem entender nada e tal. Teve momentos muito cômicos, muito legais, muito interessantes. O Rafa já tava se molhando, né? Ele tava no chuveiro com ela ali, dando apoio pra ela. E tava com uma calça muito pesada. Ele falou assim, eu posso tirar a calça? A gente falou, claro. A gente não sabia que ele estava sem cueca, mas tudo bem, tá tudo bem. Ele entrou lá, os dois ficaram ali no chuveiro, bem tranquilo, né? Teve um momento que ele tava assim, muito na conexão com a vagina dela, né? Colocando a mão assim embaixo, como se estivesse mandando, irradiando uma luz, mas ele não percebeu que caiu um cocôzinho na mão dele. Então parir com graça era real naquele momento, né? E eu toco no ombro dele e falo, amigo, tem um cocôzinho na sua mão. E ele percebe, lava rapidamente a mão. Uma coisa que a gente ri até hoje, né? Eles chegaram numa época a fazer uma peça sobre o parto da águila, né? E literalmente foi um parir com graça, porque as pessoas que estavam ali, né? A Lari, o Rafa, minha mãe, a Mafê, eu, somos todos do universo da palhaçaria. O parto se deu, né? Muito numa energia de improbabilidade, de coisas, uma série de coisas engraçadas, né? E é bom ter esse registro de um parto que, sim, todos têm as suas questões e processos a lidar, mas que pode ser levado com leveza, com graça. E é isso aí que a gente quer levar pra frente. É tudo tão lindo, a gente chora, a gente ri, a gente canta, e a águila nasce, e aí assim que nasce a gente vai pra cama, e aí tem esse momento da placenta, e teve várias coisas curiosas, porque assim, eu não tava esperando o nascimento da bebê para aquele momento, eu tinha um parto em Araraquara para atender, e eles não sabiam o nome que ia dar. A águila só ganhou esse nome depois de uns 5 dias. Porque no segundo dia eles não sabiam o nome da bebê. E aí eu tava esperando uma outra gestante que tava para entrar em trabalho de parto. E aí a outra gestante entrou em trabalho de parto. Eu tive que sair, ir para Araraquara, atender
o parto e voltar. E aí quando eu voltei pra cá, daí que eles tinham se conectado com a neném e entendido então que o nome seria Águila Maré. Isso tudo foi muito rápido, tá, gente? Não havia esse tempo de elaboração que estou tendo agora. Então posso, além de me equivocar, ter fantasiado muita coisa. Mas o que seria de nós, palhaças, aprendizes e parteiras, se não houvesse a possibilidade de sonhar e fantasiar, e o desejo de que o bem-nascer seja uma realidade a todas as moradas e vidas que chegam na Terra, e que estar presente é o maior presente. Agradeço imensamente a minha mãe, as minhas ancestrais, a Lari, Rafa e Águila Maré por me escolherem, e a Cileia e toda a sua família por serem esse antro de luz e magia. Ai, foi muito lindo, muito especial, muito forte, muito... Eu me sinto num elo muito artístico, palhacístico, ancestral com esta família e com esta mulher. Esse parto, pra mim, em algum lugar, ele foi um espetáculo. Sem ensaio, sem roteiro, vários sonhos, em meio a pesadelos. E quando chegou a hora, tava ali, eu conhecendo e sendo reconhecida, acolhida pela família Sopro de Vida. Foi entrega e conexão. Todas nós podemos semear o bem-nascer, numa ciranda constante, em que ora somos quem semeia, ora quem cuida ou quem colhe. As sementes podem ser ideias, atitudes, trocas, mas nesse caso são sobretudo as crias que trazemos ao mundo. E esse, de fato, é um processo transformador, que envolve arte, ciência e tradição. Embala luz e sombra, abala estruturas, traz o novo e reconstrói a casa. Essa produção faz parte do projeto Sementeiras do Bem-Nascer, contemplado pela 6ª edição do Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia.